E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. Hoje nós iremos falar sobre como fazer perguntas no passado, dando continuação àquele vídeo anterior que nós falamos sobre como fazer perguntas no presente simples. E eu vou mostrar para vocês que a lógica que foi aplicada para fazer perguntas no presente simples é a mesma lógica que nós aplicamos para quando a gente quer fazer perguntas no passado simples. Antes da gente entrar nesses detalhes, a gente precisa relembrar que existem, na verdade, 3 tipos de verbos no inglês. Nós temos os verbos modais, que nós já falamos anteriormente, que são aqueles verbos, na verdade, que não possuem uma forma no infinitivo. A forma no infinitivo é aquela forma não conjugada, né? Que no inglês a gente adiciona a partícula to antes do verbo. Então, o can, o could, o would, que todos são verbos modais, não possuem essa forma. O can é o pode, o could, o poderia. Às vezes ele vai ser utilizado com o sentido de conseguia, tá? Nós temos o would, nós temos o must, que é deve, e assim sucessivamente. No inglês, esses verbos são raramente utilizados no passado. Os únicos 2 verbos modais que geralmente eu vejo sendo utilizados no passado é justamente o could e o would. O could é o poderia e o would é o iria no final dos verbos principais, como por exemplo, I would like, eu gostaria. Beleza? Então vamos ver aqui 2 exemplos utilizando esses 2 verbos no passado, mas eu já falo com antecedência que geralmente nós não encontramos esses verbos no passado. Então com could, um exemplo que eu poderia pensar aqui seria I couldn't find her at home. Eu não consegui, é no sentido mais de conseguir, né, o could nessa situação, eu não consegui achar ela em casa. Já com would, um exemplo que a gente pode ver dele sendo utilizado no passado seria algo assim: I would always go to the beach with my family, but this year we went to Brasília. Então eu sempre ia para a praia com minha família, mas nesse ano nós fomos para Brasília. Brasília não tem praia, né? Então essas são 2 situações onde você pode utilizar os verbos modais no passado. E mesmo quando eles são utilizados no passado, a gente geralmente não utiliza eles para fazer perguntas. Mas se caso você precisar utilizar, a gente vai usar, na verdade, aquela mesma lógica que a gente utilizou quando a gente fez perguntas com os modais no presente simples, que é justamente colocando os modais antes do sujeito. Vale lembrar, né, que eu não sei se eu comentei isso no vídeo anterior, que todas as frases no inglês elas seguem uma determinada estrutura: sujeito, verbo e objeto. Beleza? Então vamos aqui mais para o conteúdo que eu vou falar hoje na aula. Então voltando, os outros 2 tipos de verbos que nós temos no inglês são os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que a sua forma no passado você geralmente acrescenta ed ou o ied, como to play, played. Beleza? Vale lembrar, galera, que os brasileiros geralmente eles têm essa necessidade de pronunciar o ed, né? Play ed, não. Lembra que, na verdade, a tônica das palavras, as sílabas mais fortes das palavras no inglês, geralmente elas estão no início. Se você pronunciar o ed no final dessas palavras, você vai dar uma ênfase no final. Então é to play, played. Você não pronuncia o E, tá? Na maioria das palavras. E os verbos irregulares são aqueles verbos que eles não possuem uma forma específica no passado.
Às vezes eles podem mudar, como to eat, ate. Ou não. Por exemplo, to put, de colocar, put. É a mesma coisa no passado. Tranquilo até aqui? E existem também aqueles verbos que, na verdade, eles possuem uma forma tanto regular quanto irregular. Eu já comentei isso em algumas das minhas postagens no Instagram. O to learn, o aprender, nós temos o learned, que é aprendeu com ED, né? No passado, geralmente é utilizado nos Estados Unidos. E nós temos também uma outra forma dele que é irregular, que é o learned, com T. E que geralmente você encontra isso na Inglaterra, por exemplo. Beleza? Então, beleza. Então, como é que a gente faz perguntas no passado simples? Tem que lembrar, pessoal, que o passado simples, ele basicamente descreve ações que aconteceram no passado, em um ponto no passado. Por exemplo, I ate rice yesterday. Eu comi arroz ontem. Mas aí você me pergunta, Arthur, como é que eu posso fazer perguntas no inglês no passado? Basicamente, galera, você vai usar a mesma estratégia que a gente usou no presente simples. Então, existe aquela ordem de prioridades que eu falei para você, modal, to be, e caso não tiver nem modal nem to be, você vai utilizar o did. Lembrando que o did aqui não tem um valor de fez, mas é só para demonstrar que a frase é uma pergunta ou uma negação. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Imagina que eu tenho o exemplo she com to be, né? O to be é aquele que tem a conjugação própria, mas a gente não vai falar sobre isso aqui agora, não. Mas o to be no passado você tem o was, né, para os singulares, e o were para os plurais. Lembrando que o you no singular você também utiliza o were. Então, vamos pensar aqui no exemplo. She was at home. Ela estava em casa. Para transformar essa frase que tem o to be no passado, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no presente. A gente vai colocar esse to be no passado na frente do sujeito para transformar numa pergunta. Was she at home? Tranquilo? Aí você me pergunta, poxa, Arthur, e se eu não tiver uma frase com o to be? Os modais eu já falei para você que geralmente a gente não encontra no passado. Beleza? Então, para todos os outros verbos, basicamente a gente vai usar o did, né? Vamos pegar aquele exemplo que eu falei para vocês no início. You ate rice yesterday. O verbo aqui é o ate, né? Que é o comeu. Ele não é verbo modal, ele não é verbo to be. Então aqui a gente vai utilizar o did para fazer perguntas. Mas uma coisa que é interessante na utilização do did no passado é que quando você utiliza esse verbo, você já mostra que a frase está no passado. Então você precisa voltar o verbo principal da frase, quando você utiliza o did, para o presente, para a forma normal. Então nessa frase, you ate rice yesterday, para transformar numa pergunta a gente vai adicionar o did antes do sujeito e vai pegar o verbo e colocar na forma normal. Did you eat rice yesterday? Tranquilo até aqui, pessoal? Então é bem facinho, né? A gente basicamente aplicou aquelas mesmas técnicas que a gente utilizou no presente simples. Uma hierarquia, né? Modal, to be e para todos os outros casos o did. E é basicamente isso. Fácil como respirar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá o seu joia, me segue lá no Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Um abraço.